Para nossos milhares, quiçá milhões, de fãs, ouvintes e agora espectadores, senhoras e senhores, o É Nóis Cast está de volta depois de um super período sabático, que explicaremos por qual motivo. E a gente já começa com o assunto de garbo e elegância palpitante e com convidados de garbo e elegância, que eu deixarei para o meu parceiro de empreitada apresentá-los e digo: seja bem-vindo novamente, Murilo Jatene. Um grande abraço para ti. Que bom que estamos de volta. Salve, meu irmão Paulo Gralato, salve toda a nação. Feliz demais com esse retorno do É Nóis Cast, que agora, além de áudio, em vídeo também, né? E para comemorar essa estreia, um tema super atual que nasceu e já morreu, que é a nossa Superliga. E para falar com a gente sobre isso, a gente tem aqui o nosso querido Ale Amorim, do Toro Tático. Salve, Ale, tudo beleza, meu amigo? Salve Murilo, salve Paulo, beleza, a Superliga deu o que falar, já morreu, já foi, né? Dá bem, graças a Deus. Isso aí, a gente vai divagar um pouquinho sobre o que foi esse movimento, mas nessa empreitada a gente tem também um cara que, na história real, eram os 3 mosqueteiros mais o D'Artagnan. Aqui são 2 mosqueteiros e nós temos o nosso D'Artagnan, que é o Giovanni Guerreiro. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Murilo, Paulo, Alessandro, um prazer estar aqui. Queria dizer que eu gosto muito da Superliga de vôlei. Sensacional, sensacional. Galera, é assim, nesse clima, com essa galera bacana que a gente volta com o nosso projeto, que recomeçou com a live que aconteceu, onde a gente teve várias sugestões que vamos tentar trazer todas, além do futebol, que é o nosso mote principal, a gente vai tentar ampliar esse espectro, sempre tendo futebol como mote, mas misturando com tudo. Hoje o tema é futebol. Você já deve ter lido, visto sobre a Superliga, não a de vôlei, que deu muito certo, mas a Superliga dos clubes da Europa. A gente vai trocar uma ideia sobre o que foi isso, por que agora, como, e para começar, a gente vai meio que explicar qual era a ideia, o gênesis disso tudo, e depois a gente vai entrar do porquê fracassou, se é que fracassou, se deixou alguma coisa, enfim. A gente vai bater um papo aqui com a galera que está aqui, depois tu deixa teus comentários, que aí a gente vai respondendo do que a gente puder. Eu vou começar pedindo para que vocês... Não vou escolher, eu não sei escolher. Quem é que pode explicar de uma maneira rápida, inteligente, sagaz, o que seria, o que foi essa tentativa de uma Superliga do clube dos meninos do buchão da Europa? Giovanni, eu sei que você está com muito ódio nesse seu coração pelo movimento cretino que esses clubes iniciaram, mas eu te pediria, explica para a gente um pouquinho do que foi esse movimento, sem destilar tanta raiva. Vamos lá, a gente está tranquilo, a gente está dando risada, já foi, é mais tranquilo. Bom, não começou agora, né? A gente sabe, isso é uma ideia antiga, uma ideia de décadas, uma ideia que era usada. Alguns até acham que agora de novo foi. Eu tenho minhas dúvidas se nesse caso foi de fato. Mas que por muito tempo foi usada como bicho-papão, né, como ameaça em busca de barganhar força política, mudanças de calendário, melhorias do ponto de vista dos grandes clubes europeus, da parte da UEFA, da parte da Liga dos Campeões, enfim, todas as mudanças que a gente já viu a Liga dos Campeões ter, 2 fases de grupos, depois uma só fase de grupos, o caminho dos campeões, o caminho dos não campeões para chegar na fase de grupos, o fato do quarto colocado das principais ligas antes jogar uma preliminar e agora não jogar mais uma preliminar, enfim, tudo sempre com o fantasma da ideia de alguns clubes seletos europeus quebrarem com
a ideia de pirâmide que o futebol tem, o futebol nacional, o estadual e continental e mundial sempre teve, para formar isso. E dessa vez ela chegou a ser formada por 2 dias, basicamente, mas ela chegou a ser formada do jeito que sempre se temeu, né? Ao invés de uma pirâmide aberta, que na verdade o formato que o futebol acaba tendo é um formato de pirâmide, mas como ele é aberto, é um formato de funil também, porque uma parte alimenta a outra. E nesse caso era só um quadradinho fechado mesmo, com um plano econômico que ia arrecadar mais ou menos 3 vezes o que a Liga dos Campeões arrecadava e que era só para alguns sem necessariamente mérito esportivo. Por exemplo, a gente sabe que tem clubes que estão fora da Liga dos Campeões, que não vão para a Liga dos Campeões na próxima temporada, que estavam no meio disso. Ale, mas assim, como é que funcionaria o campeonato? Tu sabes me dizer, e se o Ale não souber, um de vocês, assim, como funciona? Porque eles entraram com uma história já meio pronta, né? Era uma parada mais demorada, jogariam mais entre si, aí pintou a discussão se isso não tiraria um pouco o brilho desses confrontos entre grandes times. Diz aí, Ale. Aí depois a gente vai para as opiniões, né, e tal. É só para a galera meio que entrar na mesma página que nós. Sim, eles se dividiriam em 2 grupos de 10, né? Então, se classificaria o primeiro os 6 grupos, 6 de cada grupo, aí entrariam os 6 de cada grupo, aí entrariam mais 2 via mata-mata. Eles ainda iam decidir os outros times para se classificar para as quartas de final, né? Então, aí teria jogos entre si nesses grupos e mata-mata depois. Aí, antes desses grupos de 10, ainda teriam uma seletiva, mata-mata antes para definir esses 2 grupos de 20. Aí é um sistema que eles iam adotar para essa Superliga, mas sempre com esses times fixos, né, que criaram essa Superliga, os fundadores, né? Os 12 meninos do Buchão. Isso. E tinha a história de 12 virar de 16 ou 15 e depois ter 4 convidados, não era isso, Murilo? Tinha uma jogada dessa. Aí esses convidados iam mudar ano após ano, mas eles iam adotar via competições nacionais, já que essa Superliga, na visão deles, iam substituir a Liga dos Campeões. Então, eles continuariam a disputar a Liga Nacional em paralelo à Superliga, né? Então, eles iam usar a Liga Nacional como parâmetro para entrar na Superliga. Então, teria essa seletiva, esse mata-mata para entrar na Superliga. Então, esses 4 variáveis iam mudar cada ano. Só os fundadores que não iam ser fixos. Daremos nome aos bois, né? Daremos nome aos bois. Encabeçando a lista, lógico, Real Madrid e seu megalomaníaco Florentino Pérez, quem mais estava forçando para que isso fosse implantado. E ao lado dele, o Barcelona e o Atlético. Ainda está o Barcelona. O Atlético de Madrid já se manifestou, caiu fora. Salvo engano, já caiu fora. Da Inglaterra, o Big Six. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham e o Manchester City, que também já foi o primeiro a cair fora, junto com o Chelsea, lá da Inglaterra. Depois, dada aí as manifestações das torcidas, também saíram. Da Itália, os 3 principais times da Itália. Giovanni, acho que você me entende quando eu digo os 3 principais times da Itália, certo? Lógico. Não temos problemas associados ao coração aqui, né? Muito pelo contrário. Torcedor de time médio, sem problema nenhum, com muito orgulho, ainda mais vendo quem se envolveu nessa palhaçada. Perfeito. Milan, Inter e Juventus. Quem mais? 6? Não, tá certo, os 12, né? Fechou o grupinho dos 12. Dos 12 tacanhos. E aí é interessante pegar a opinião de vocês, né? O Giovanni, que torce para Roma, aficionado pela Roma, e o Ale Amorim, que, além de jornalista, também torce para o Leão Azul de Londres, né? O Chelsea, que estava envolvido e foi o primeiro a cair fora, segundo, né? Depois que o Manchester City caiu fora,
vendo ali as manifestações contrárias das torcidas, já se picou daquele movimento ali que não pegou nada bem para a imagem dos clubes. Eu queria aproveitar, eu queria perguntar, aproveitando o que o Murilo falou, o motivo que vocês veem dessa debandada foi realmente a repercussão negativa entre os fãs, entre os torcedores, porque há duas classes hoje, na minha opinião, fãs e torcedores, ou teve muito da mídia? E depois a gente vai entrando em outras. Eu tenho uma pergunta depois da resposta de vocês que está martelando na minha cabeça. Vocês acham que foi a repercussão negativa dos fãs? Acho que o Ale pode começar, até por conta do papel dos torcedores do Chelsea, na minha opinião. Hoje a gente já sabe que o Chelsea e o Manchester City eram os que tinham mais dúvida, digamos assim. Os que não estavam 100% dentro. Os torcedores do Chelsea tiveram, nem que tenha sido midiático, a gente pode discutir isso, mas tiveram um papel que, bem ou mal, acho que são imagens e é uma situação que se tornou histórica. Sim, eu até gosto de acompanhar os jornalistas ingleses, a torcida de lá, né, para acompanhar. Eles estavam bem satisfeitos mesmo, estavam bem irritados com a possibilidade do Chelsea entrar nesse grupo, né? Mas como eles reportavam, né, que o Chelsea e o City estavam muito na dúvida, eles entraram meio nessa onda da Superliga para não ficar para trás, né? Porque, querendo ou não, a Superliga ia criar uma disparidade entre os grandes clubes da Europa que não tinha condição do Chelsea e o City ficarem de fora mesmo com o alto investimento que eles têm, né? Então, acho que teve papel da mídia, sim, acho que da torcida teve um pouco, até porque foi curioso, né? O protesto do Chelsea foi mais evidente, porque teve até um jogo do Liverpool, mas só que não foi na casa do Liverpool, né? Então foi um jogo na casa do Chelsea, né? Então a torcida estava mais ativa, né? E tem até o momento da transmissão da Sky Sports, eu acho. Eles pegaram um telefonema que o vice-diretor, eu esqueço o nome dele, Buckman, alguma coisa, que tem um telefonema que ele recebe que diz que foi do Roman Abramovich, né? Que é o mandatário maior do Chelsea, né? Que dizem que ele recebeu aquele telefonema já para encaminhar toda a papelada para já sair da Superliga, porque a rejeição foi muito grande lá, principalmente da torcida inglesa, né, que são mais conservadores nesse sentido do campeonato como liga, né? Eles veem muito a Premier League como uma força do futebol deles. Eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra, porque quando a gente fala de fã, a gente está falando de mercado consumidor, a gente está falando de dinheiro. E quando o teu mercado consumidor fica totalmente contrário a uma atitude tua, isso impacta na tua imagem e, consequentemente, as perdas elas passam a ser incalculáveis. Então, entendo que o movimento contrário da torcida influenciou diretamente nos acionistas do clube e, consequentemente, isso vai virar prejuízo financeiro. Acho que esse movimento foi fundamental, sobretudo de uma cidade que tem um aspecto meio socialista como Liverpool, e ver esse movimento decepcionou muitos torcedores do Liverpool. Eu acho que foi não sei se é por estar envolvido ali, de repente consumir muito material da cidade de Liverpool, mas eu vi que realmente foram os torcedores, assim, dos 6, foram os que ficaram mais impactados com a atitude. Foram os que ficaram mais decepcionados com o posicionamento do clube. Sobretudo porque a gente estava no mês aí da tragédia de Highbury de Highbury não, perdão. Highbury, né? A tragédia? Hillsborough. Sim. Hillsborough, desculpa. Highbury é o estádio do Arsenal. Isso. Então, é um mês muito sensível para eles lá, que tem até o próprio Everton abraça a causa, e de repente o Liverpool vai na surdina e abraça isso aí, realmente repercutiu muito mal, e a cidade num todo sentiu muito isso. Claro que eu, se for para falar como torcedor, eu digo que
foi um período, esses 2 dias, tanto que no final dos 2 dias o pessoal já estava até brincando, deixa de ir embora, a gente fica aqui, a gente joga aqui, no campeonato inglês a gente joga o nosso Burnley e o nosso West Ham, no campeonato italiano a gente joga a nossa Fiorentina e o nosso Sassuolo, porque é isso que a gente gosta disso. Realmente, então assim, como torcedor, eu tenho isso de se for para ir, vai. Eu não tô nem aí, porque não é para isso que eu tô aqui. Agora, também para torcedor de time médio como eu, é muito cômodo. O que não foi cômodo foi exatamente os torcedores dos clubes gigantes terem colocado sua voz contra os seus próprios clubes, né? Contra os donos que tentaram fazer algo que vai contra a forma como esses clubes se tornaram grandes, o que é mais maluco ainda. Esses clubes não são grandes por causa, sabe, não surgiu do nada, surgiu com algo, e eles queriam de certa forma dar as costas para isso que os permitiu surgir. Agora, sobre o papel da torcida, eu diria o seguinte, eu concordo 100% com o Murilo, com o Alessandro, acho que assim, o torcedor é consumidor, eles viram, e aí que tá, eu acho que alguns desses donos que também são donos de clubes americanos, enfim, donos que talvez estejam um pouco descolados da realidade do dia a dia do torcedor, nesse caso específico, eles realmente estavam descolados, porque a gente pensa, é óbvio que a repercussão vai ser essa, é óbvio, mas eu realmente acho que eles acharam que não ia ser óbvio. Eles acharam que ia ter reclamação, ia ficar por isso mesmo, os estádios estão vazios, não vai ter nada, e teve. Agora, isso ocorreu também em concomitância com outras coisas, né? Hoje a gente sabe que o presidente do Barcelona deixou escapar pro presidente da Federação Espanhola, que passou para o presidente da UEFA, que, portanto, conseguiu, mesmo antes do anúncio no domingo à noite, tentar se municiar politicamente para ir contra isso. O governo do Reino Unido, o governo federal do Reino Unido, a gente pode não gostar do Boris Johnson, quanto a gente não quiser gostar, mas o governo federal do Reino Unido foi muito importante e, em tese, vai ser muito importante daqui para frente para os próximos passos. Agora já tem um comitê convocado pelo governo de fãs, de torcedores, para o que eles estão chamando de uma revisão por parte dos torcedores do formato do futebol no Reino Unido. Então, talvez eles tenham achado o seguinte: a gente vai dar de frente com a UEFA, a gente vai dar de frente com as federações nacionais, mas eles precisam da gente. Talvez, quando o governo do Reino Unido entrou, e bem ou mal, o campeonato inglês era o que tinha mais representantes na Superliga, eles, com o governo, talvez a gente não consiga. O resto, tudo a gente consiga dar de frente. Talvez com o governo do Reino Unido a gente não consiga. E isso, ao lado da crise de relações públicas, acho que foi um fator também importante. Pois é, e também são 2 coisas. Uma, quando tu falaste agora, Giovanni, a gente vai bater de frente com a UEFA, com a FIFA, deixando muito claro que não dá para fazer um faroeste, porque não tem mocinho. Não há mocinho nessas relações, tá? Não tem ninguém em prol do futebol, tudo. E aí tu falaste 2 coisas que eu só queria botar também para jogo. Uma delas, nós vamos bater de frente com a FIFA, mas eles precisam da gente. Mas se a gente bater de frente com quem fez os nossos times serem grandes, essa relação se inverte. E a gente precisa deles. Sem eles, por mais dinheiro que seja despejado aqui, deu-se, não vai rolar. Então, aí a dependência mudou de lado. E a outra que eu queria colocar também, para a gente trocar uma ideia, assim, eu fiquei pensando, pela primeira vez, sobre o descolamento dos empresários que comandam os clubes, né, para dar lucro. Eu acho que está perfeito, vamos lá. Nem fala dos diretores técnicos e esportivos, dos caras que têm o dinheiro lá, o cara do United, o Roman, que talvez desses por estar mais tempo em manja e tal. Eu fiquei pensando assim, será que pela primeira vez, por isso que eu perguntei sobre os torcedores e os consumidores, né? Será que pela primeira vez teve um cheiro, uma volta do futebol na sua essência, apareceu de volta para os caras dizer, epa, peraí, a gente gosta de dinheiro, eu quero que esse dinheiro esteja no meu time para eu ganhar título e tal, mas teve uma hora que se ultrapassou o limite e o futebol, eu não vou usar o raiz, porque hoje esse termo está muito
conturbado de entendimento. Mas a essência do futebol apareceu para os caras e disse: ó, a gente, tudo tem um limite, papi. Tudo. Teve isso? É isso que eu queria saber para me dar um alento. É o torcedor dizendo, nem podendo, a mídia dizendo, cara, ok, mas não. Porque assim, eles nem falaram com televisão, 3 anos negociando e não falaram. A gente vai entrar, como é que 12 grandes clubes não tem um preparo de anúncio, de nada, por que foi tudo assim? Mas assim, pode ter sido um lampejo de essência do esporte, evitando o mal maior, pelo menos agora. O que é que vocês acham? Eu fui bem pra caralho agora. Puta que pariu, hein? Tu é doido. Sinceramente, eu acho que não, Paulo. Até porque a própria iniciativa em si, ela já fere o princípio básico do esporte, que é a competitividade. O que se desenhou... O evitar ir para frente, os fãs, porra, isso não tá certo. Não? Não, do meu ponto de vista, foi puramente econômico o motivo. Eles viram que a figura ia apertar, que possivelmente seriam banidos das ligas. Imagina um time inglês ser banido da Premier League. Foi cogitado. Poderia não acontecer, mas foi cogitado. E eu volto para aquela questão. Eu acho que a iniciativa em si fere totalmente o princípio básico de qualquer esporte, que é a competitividade. É um absurdo que um Arsenal que está lá em 10º alguma coisa se julga, nunca ganhou nada a nível europeu. O Tottenham não ganha nada desde 2008. O Tottenham, mas o Tottenham ainda tem um troféu de feiras lá, da taça de feiras que eles ganharam lá atrás, que eles podem dizer que tem alguma coisa a nível europeu. O Arsenal nem isso. E se achar no direito de ser intocável na maior liga, que seria a maior liga do mundo. Acho que não é indiscutível. E tem um outro ponto antes de passar para o Giovanni e pro Ale. Eu acho fundamental que os clubes se unam e questionem confederações, federações, organizadoras de campeonato. Eu acho fundamental que eles tenham esse tipo de posicionamento de questionar, de brigar por melhorias para eles. Isso é um ponto. Agora, o que eles fizeram, aí já é totalmente fora da curva e lá para frente a gente pode até questionar. Entrar mais nesse mérito dessa discussão. Só para deixar claro, eu posso não ter um jeito de entender, eu concordo em gênero e número sobre a total antítese ao mérito esportivo. Estou dizendo o recuo, eu ainda estou tentando ver um lado bom nisso, mas é só isso. Se teve o negócio de ser o torcedor, de ficar puto mesmo, de dizer, dane-se, não é isso que eu quero, o que fez o meu clube chegar aqui. Porque assim, mesmo o City e o Chelsea, não é que os caras pegaram o retrô de Pernambuco, criaram e transformaram ele em enorme. O Chelsea tinha toda uma história, o City tinha toda uma história num patamar abaixo dos rivais da localidade, mas eram times de centenários. É isso que eu quero saber. Vai, Gil, começa tudo dessa vez. Certo. Tá, eu tô tentando... Vamos lá, tu queres uma coisa positiva, né? Não. O que talvez eles tenham aprendido... Eu tava lendo... durante os dias, né, dessa loucura, o Agnelli, né, o presidente, enfim, dono da Juventus, da Fiat, a família é dona da Fiat, enfim, ele deu uma entrevista antes do anúncio da dissolução, uma longa entrevista para a imprensa italiana, mas que a entrevista só saiu no dia seguinte e foi no meio da loucura. E dentre várias coisas, ele tinha um trecho muito interessante que ele colocou assim, que do ponto de vista dele, do Florentino Pérez, enfim, eles não estavam lutando pela audiência da Champions League. Eles estavam lutando pela audiência do Fortnite. Eles estavam lutando pela audiência do Twitch. Eles estavam lutando por outro público. E eu entendo o futebol querer trazer mais gente nova para si, que talvez esteja perdendo o interesse. Eu entendo. Isso é normal. Agora, o que
pode ter vindo de positivo disso é você entender o seguinte, que não tem como você competir com, por exemplo, o público do Fortnite ou o público que está vendo stream de games, simplesmente mudando uma competição, porque essa competição tem os clubes X, os clubes Y, os clubes Z. Você não está entendendo o motivo pelo qual esse público não assiste futebol. E isso é bizarro, porque no próprio mundo dos esportes, eu não sou nenhum entendido, mas tenho amigos que estudaram, inclusive no mestrado, no mundo do esportes, o pessoal estuda o futebol. Então, estuda os esportes, de fato, para entenderem o que eles podem fazer e reproduzir e o que eles não podem fazer e reproduzir nos esportes. E é bizarra a realização de que talvez eles entendam melhor o fã de futebol do que esses caras. Porque eles sabem que o fã de futebol, o fã que vê 90 minutos de um jogo, ou o fã que vê 45 e depois vê 45 de outro, e vê 90 de um, mas depois vê melhores momentos de vários, esse fã, o que é preciso para atraí-lo é diferente do que é preciso para atrair o que já está passando horas assistindo stream ao vivo no Twitch e jogando Fortnite ao invés de vendo jogo de futebol. O que parece que o Agnelli, o Florentino Pérez não entenderam é que se é para ir atrás desse público, a mudança não é a mudança que eles fizeram. Se é para ir atrás desse público, porque talvez nem seja. Talvez você precise também entender que... porque há uma noção de que na Europa o futebol já chegou no seu platô. O futebol tem todos os fãs que tem capacidade de ter. Então, onde ele ainda quer crescer cada vez mais? Na América do Norte, na Ásia, de certa forma até aqui na América do Sul, mas na Oceania, enfim. Ok, perfeito, ótimo. Mas mesmo lá vai ter um platô. Mesmo lá vai ter um platô. Nunca dois públicos, necessariamente, você não vai conseguir roubar público de tudo, roubar público de todo mundo. Você não vai conseguir. Vai ter uma parcela que não vai renovar. E é normal, e você precisa saber lidar com isso de forma natural. Se tem algo que pode vir disso, talvez seja um melhor entendimento de quem é o fã de futebol, de quem é que vai consumir. Vamos falar de consumo mesmo, do produto futebol. De quem vai consumir o futebol de forma um pouco mais entendida. De forma um pouquinho mais compreensiva de quem é esse cara, essa mulher, essa pessoa, e não simplesmente generalizando porque a gente quer ir atrás de um público que está dando dinheiro atualmente. Essa quebra, né, que teve dos donos, né, de não entender, né, se for ver o dono do Arsenal, que é dono do Arsenal, ele é dono do Pacers e dono do Los Angeles Rams. Eles... É muito da mente também do empresário americano ali, dos clubes ingleses, né? Então eles sabem que o que pode dar certo, o que dá certo nos Estados Unidos, mas talvez não funcione na Europa e no resto do mundo, né? Acho que falta também... Pois é. Então, falta também esse entendimento deles e talvez, como o próprio Giovanni falou, né? Talvez já tenha chegado o ápice. Se for ver, a Liga dos Campeões hoje, muito global. Tem um cara do país de Gales, o Gareth Bale, tem cara da Bélgica, tem cara da África, tem australiano, tem cara daqui da Colômbia. É muito global. A estrela do Liverpool é um egípcio, um senegalês e um brasileiro, o trio de ataque. Mais global que isso, acho que está no limite, né? Acho que nem a NBA é tão global como o futebol europeu. O máximo, né? A gente lida com coisas, só para dar um exemplo besta, isso que o Ale falou é perfeito, porque o exemplo também está nos jogadores, e aliás, os jogadores não foram, não foi conversado com os jogadores sobre isso, não foi conversado com os técnicos sobre isso, a maioria dos donos não conversou nem com seus diretores executivos ou diretores de futebol sobre isso, vários diretores executivos de futebol não estavam sabendo, então, esse exemplo é perfeito. Hoje mesmo, hoje à tarde, o Leicester estava jogando contra o West Brom está quase rebaixado, o Leicester abre 3-0, tranquilo no primeiro tempo, aí, com os 15 minutos do segundo tempo, o Brendan Rodgers substitui o Fofana. E o Fofana sai, mas ele tava bem, tava tranquilo, o Fofana sai. Aí depois do jogo, o Brendan Rodgers dá entrevista dizendo: eu tirei o Fofana porque a gente tava ganhando de 3-0 e ele tá no mês do Ramadã. E ele é um francês com descendência argelina, se eu não me engano, mas enfim, é do norte da África, ele é muçulmano, a família é muçulmana, e ele tá, o jogo foi razoavelmente cedo, ele tá o dia inteiro sem comer e beber água, não pode nem beber água.
Jejum, isso é algo que, só estou dando exemplo porque foi hoje, literalmente hoje, no dia que a gente está gravando. Mas isso é algo que a gente está lidando o tempo inteiro, que talvez há 20 anos a gente não lidasse, ou se lidasse, ninguém falava disso, sabe? Era uma coisa... Então, sabe, o que eu acho às vezes é que se você não entende nem o seu público, você não entende nem a realidade do seu esporte, e se você quer ficar... Por que as principais ligas, as ligas mais ricas do mundo, por que a NBA, a NFL, a MLB são mais ricas como ligas do que a Premier League, por exemplo? Porque elas não têm que fazer parte de uma pirâmide. Simples. Porque elas não fazem parte de um sistema maior. A própria MLS foram inúmeras tentativas nos Estados Unidos de levar o futebol no formato que a gente está acostumado. Nenhuma deu certo. Eles fizeram uma adaptação deles. A MLS, bem ou mal, está lá há 20 anos. Dentro daquele formato deles. Mas assim, a MLS teve que nascer desse jeito para ser assim. A NFL teve que nascer desse jeito para ser assim. A NBA teve que nascer desse jeito para ser assim. Você querendo tirar clubes, né, arrancar clubes da sua realidade para colocá-los em algo artificial, que não tem nenhuma história, e ainda querer que isso esteja convivendo ao mesmo tempo com a Liga Nacional e tudo fique normal, é complicado. Tem alguns detalhes aí sobre, para mim, que sou leigo, mas pensando sobre a comparação, e o Ale foi perfeito na história de muitos donos americanos, de franquias americanas, o do Manchester, também tem, o dos dois, né? O dono do United e o cara do City, que tem... Enfim, o que eu ia dizer é o formato de, entre aspas, como está falando Giovanni, eu posso falar uma bobagem, por favor, de pirâmide americana, ela é distinta, porque quem alimenta toda essa indústria lá é a faculdade, é o coisa, vem daí... O time lá representa a cidade, raramente tem dois, e quando tem um, enfim, é diferente. Eles estão até questionando se o esporte universitário que gere e gira bilhão, e os caras não podem ganhar uma camisa de presente, porque senão estão fodidos. Enfim, não é isso que eu vou... É só para... Então, essa é muito diferente, todo o status quo ali, muda tudo. Mas, assim... Eu quero entender isso ainda e depois a gente falar se isso não vai acontecer, tudo que a gente disse que era um absurdo, de uma forma um pouco mais sutil via UEFA e via FIFA, porque parece que sim, eles se atropelaram porque queriam antecipar a história da mudança da Champions. Eu estava lendo o Rodrigo Matos hoje, isso já está acontecendo, enfim, a Champions hoje... A própria... E outra... Será que a Champions não está perdendo tanto o encanto aí do platô, que chegou no platô, justamente porque, tipo a Libertadores, aí tá todo mundo nessa merda, todo mundo joga esse cacete, tudo bom, é dinheiro, enfim, não sei. Mas antes disso, eu quero saber de vocês o seguinte, tudo isso que vocês falaram, e aí eu vou para o Murilo, ele dá algum... Porque assim... Na verdade, eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci. Eu já falei que eu queria ir para a história se isso vai acontecer com a UEFA. Foda-se, esqueci. Vou bater pau. Tem alguma coisa ainda disso aí? Peraí. Murilo, você tem alguma coisa disso ainda para falar dos donos, desse negócio e tal, para a gente... ir para essa parte, se isso vai vingar de outra forma nas confederações? Não, acho que foi bem explanado pelo Gil, pelo Ale, como eu falei, essa relação de consumo foi muito bem explorada. Eu acho que a gente acabou te deixando triste porque não teve esse movimento. Acho que a gente seguiu a mesma linha, não teve sentimento de respeito ao esporte. Foi muito baseado em como isso impactou nos stakeholders e... Eu fico com a minha ilusão, Como fã de futebol, você pode ficar com... Você tem total direito de ficar com esse sentimento de que o bom senso venceu. A gente enxerga de outra forma, mas vida que segue. O lado bom pode motivação. O lado bom pode vir ainda. Talvez não tenha se concretizado ainda. Pode ser a motivação. O que vem pela frente, esse comitê lá no Reino Unido, a ideia, talvez, o pessoal
pessoal parece que se encantou, porque agora virou um assunto, né, com o formato alemão, né, a regra dos 50+1 na Alemanha. Então, putz, será que isso não pode ser expandido por conta de os clubes na Alemanha terem que a maior parte ser dos sócios? Enfim, o lado bom que o Paulo quer pode ainda vir. Ainda não veio, tanto que foi exatamente o que aconteceu. Houve o anúncio, né, depois de muito tempo, tanto de. Os caras eram duplos agentes, né? Estavam negociando a Superliga e negociando a reforma da Liga dos Campeões. Aí, domingo à noite, é anunciada a Superliga, na segunda é anunciada a nova Liga dos Campeões, com regras bizarras, aquele formato bizarro que já tinha vazado há alguns tempos, mas o jeito bizarro que eles deram para colocar essas vagas para quem não se classificou para a Liga dos Campeões, você tem que se classificar para uma das outras competições, aí você vai ser puxado para a Liga dos Campeões, alçado para a Liga dos Campeões, enfim, e depois acabou tudo. Então, quer dizer, foi uma salada mista, essa aqui é a verdade. A salada mista boa para mim era outra coisa. Era outra coisa. Mas essa não é legal. Essa não é legal, não. Essa não é boa. Não, mas assim... E então, acho que até para os fundadores, Paulo, não foi de todo ruim. Porque eles plantaram a sementinha e, por exemplo, o próprio Florentino estava com uma ideia de, por exemplo, vender pacotes de transmissão só com os últimos 15 minutos de jogos. Ou fazer na Superliga mesmo, estavam querendo implementar regras alternativas que dessem mais dinamismo, exatamente em cima disso que o Giovanni falou. Porque a galera, quem é fã de esportes, ela tem os jogos eles têm uma fluidez maior, são mais acelerados, então eles estavam com essa ideia também. Então, mesmo com a negativa, com o negócio não vingando, eu acho que o simples fato de plantar a sementinha para eles pode ter sido suficiente. O que eu queria dizer lá do negócio, eu concordo com vocês em tudo, mas para mim teve a história daquele cara que gosta de futebol ter botado a boca no mundo e para ele aquilo funcionou. Tipo, meu irmão, quero que se dane, o Liverpool ganhou a Champions e ganhou o inglês agora que não ganhava não sei o quê, mas desse jeito aí não. Desse jeito não. Dane-se o dinheiro de vocês. O United fez muito isso, a torcida do United já está meio puta com a galera há muito tempo, mesmo com dinheiro, enfim. E aí tu falaste querendo ou não, plantou a semente, e o Giovanni fala da nova Champions League, e aí vem a minha questão, que eu acho que é muito isso. No primeiro momento, eu achei que era, vamos jogar essa merda, a gente pressiona, ele talvez não tivesse imaginado essa repercussão negativa imensa, mas vamos dar, no mínimo, a gente pressiona as entidades. Vai! Tanto que vários, o Agnelli é do ECA lá, do cara, é também do outro. Se deu mal, que foi logo Paris Saint-Germain. Tá puto. O cara do Qatar tá numa raiva monstruosa. O dono lá, o comandante do Paris Saint-Germain, sei lá. Enfim. Eles vão conseguir, de um jeito ou de outro, pelo menos algumas coisas que eles queriam com a Superliga. Não tem jeito, eles vão conseguir, eles já meio que estavam. E aí eu queria que aproveitasse, eu sei que o Ale também gosta muito de futebol internacional, acompanha e tal, mas começasse pelo Giovanni que leu agora, ou tá com isso, mas desse novo formato, por exemplo, eu não sei, eu li alguma coisa, mas eu não entendi o que é, o que já vão mudar, é para 2024, é para o ano que vem, como é, mas só mais ou menos, Gil, para ir para o Alê. A partir de 2024, foi aprovado, né, já, a partir de 2024, eu acho que... Bora fazer que nem com a Superliga. Eu achei que o Ale foi bem e eu não sou tão bom nisso de explicar o formato da competição. A coisa, para mim, são as novas vagas. Você passa, ao invés de 32 vagas para a competição na fase de grupos, você vai ter 36. São 4 a mais. Então você vai passar a ter o quarto colocado da Liga número 5 ou da Liga número 6 no coeficiente, eu não estou lembrado agora, mas isso não é o principal. O principal são 2 dessas vagas, são vagas por coeficiente histórico. São vagas que vão ser dadas anualmente para 2 clubes, independente de país, e isso significa que você não vai
não deve mais, ainda não confirmaram, mas não deve mais ter o limite de vagas por país, por conta dessas 2 vagas, para clubes que não se classificaram para a Liga dos Campeões, mas aí olha o que eles fazem. Mas se classificaram para outras competições. Isso porque na próxima temporada, você vai ter a terceira competição, que é a Liga da Conferência. A Liga da Conferência estreia na próxima temporada, já tem um formato anunciado para 2024, então ela já estreia com formato com data para acabar. Doideira. E o clube pode se classificar para a Liga da Conferência, que é a terceira competição da Liga Europa, e, por exemplo, ali na última rodada do campeonato, ele está lutando pela vaga da Liga da Conferência, mas por conta do coeficiente dele, ele termina o jogo classificado para a Liga da Conferência e ele comemora a classificação para a Liga dos Campeões. Ale, quer dizer que a gente nunca imaginou que a gente está falando que a UEFA dando esse show de bizarrice e o Campeonato Carioca, a Dona Ferdi, fazendo o campeonato simples, né? Jogam todos contra todos, passa os 4, semifinal, final, campeão. Quem diria? O mundo dá voltas, e o pior de tudo é que isso pode dar ideia para os malucos daqui. Mas é mais ou menos isso, né, Ale? Do jeito que a Conmebol e por aqui gosta de copiar a Europa, né? Daqui a pouco chega esse formato. E eles vão adotar um modelo suíço, né? Que até hoje eu não entendi direito, mas tipo, eles não têm jogos já estabelecidos, já previamente. Nem eles entendem, Ale. Nem eles devem entender, né? Do YouTube. É igual o algoritmo do YouTube. Ninguém tem nessa porra. Tu vai jogando, aí tu vence, aí de acordo com as tuas vitórias, tu pega um adversário mais justo com o teu. Por exemplo, começa a Liga dos Campeões, Juventus e Ajax, e Liverpool e Feyenoord. Aí Liverpool e Juventus vencem, aí eles já podem se enfrentar numa próxima rodada. E assim eles vão se escalando entre os vencedores. Alguma coisa do tipo, né? Que para justamente ter mais jogos interessantes. Por exemplo, no início os times mais fortes devem vencer, então esses times mais fortes vão se enfrentar a cada rodada. Assim, vai sempre priorizar os times mais fortes, vão se classificar para a próxima fase. Esse é o formato que eles querem para quererem mais jogos grandes. Você vai prateleiras e o mais bizarro, né? É uma tabela só. Quer dizer, são os 33 numa tabela só que cada um joga 10 jogos. Quer dizer, 10 jogos com seja lá quem. Eu jogo 10 jogos contra alguém, o Ale joga 10 jogos contra alguém. E aí a classificação final e vai pro mata-mata. Jesus, Maria José. Ou seja, Murilo, a semente é igual travestida com regador de mérito. É igual. Fui bem de novo nessa porra, velho. Tu é doido, moleque. É isso. E lá no comecinho o Giovanni falou, acho que o termo correto, é estrutura de pirâmide. É simplesmente você privilegiar e tentar de uma forma muito forçada transmitir grandes jogos a todo custo. Mesmo que os clubes não façam por onde ao longo daquela temporada. É isso. Quem garante que naquele período, por exemplo, que grande jogo hoje envolve a porra do Arsenal? Não é muito mais bacana de ver, eu vou usar a geração PlayStation Incorporated e tal. Hoje, não é muito mais bacana de ver um jogo do Leeds? É o peso da grife. Não, mas é o peso da grife. Mas essa molecada que joga Free Fighters, que joga PlayStation, talvez não manje dizendo, porra, mas aqui no meu PlayStation, aqui, que eu jogo, não sei se é PlayStation ou FIFA, eu não conheço a porra, a Premier League, é muito mais bacana que o do maluco ali, do Bielsa. Ele é muito mais maneiro, mais rápido, troca mais passe. Será que não tem correlação? Porque assim, quem garante para esses putos do inferno, desses meninos do buchão, que esse jogo com esses caras gera interesse? Eu vou falar uma coisa. Eu não sei, por exemplo, eu estava agora na Champions, estava passando PSG e Bayern. O motivo eu acho que era City e Borussia. Foi no mesmo dia? Borussia. Eu vi o PSG jogar por causa do Neymar, que eu queria ver, porque era o Bayern e tal, o confronto. Mas, por exemplo,
Essa molecada quer ver o cara, ele não quer ver o time. Não tem um pouco disso também? A história do não entende como é que pensa o moleque do videogame, porque para o moleque do videogame, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Mbappé, para ele é muito mais importante do que o Liverpool, do que o Chelsea, do que o Roma. Só não é mais do que o Flamengo, obviamente, porque aí é outro patamar. Mas assim, não tem isso. Fiquei violento, fiquei. Estou indignado. Mas é a grife que eu estava falando. O Neymar é uma grife. O Arsenal é uma grife. Tá meio em baixa? Tá, mas é uma grife. Por mais que a gente tenha o time do Leicester, campeão inglês lá na temporada, acho que 15 e 16, fez uma Champions League muito bacana e tudo mais, mas ele não conseguia dar os índices de audiência que Não lembro, acho que o Arsenal jogou aquela Champions também, mas ele não conseguia dar os índices de audiência que o Arsenal dava, por exemplo. Mesmo sendo um time muito mais interessante, porque a grife Arsenal dava mais audiência por ter mais torcedores, seja na Inglaterra, seja na Ásia. Então eles querem privilegiar esse time que dá mais audiência e, consequentemente, mais dinheiro. E aí alongar para esse time fazer pelo menos 10 jogos numa competição europeia, para eles é mais interessante do que, de repente, fazer só 3. Esse time pega 3 não, desculpa, 6, e aí ele pega 4 porradas e ele está fora da competição. Com 10, o entendimento que uma grife, um time tradicional, ele tem a possibilidade de se recuperar e seguir na competição. Mas aí não sugeria nem o Chelsea, nem o City. Porque não daria condições de o cara meter dinheiro nisso para virar um Big Six aí, para virar 2 grandes que hoje dão audiência, né? Mas tem muito desse movimento também. De dar uma freada nos novos ricos. Os velhos ricos, como o Ale tuitou muito bem, os velhos ricos, eles querem manter o monopólio. E isso é uma forma de fazer. Então, eu acho que tem uma coisa também que ficou assim comigo. Claro que o envolvimento da torcida na Inglaterra e a mão do governo inglês, governo britânico, como a gente já falou. Mas assim, tem um motivo muito claro para mim de por que, por exemplo, uma Juventus, uma Inter e um Milan estão desesperados para fazer parte disso. Porque a bolha que está estourando... A verdade é a seguinte, tem uma bolha estourando, que tem a ver com a pandemia, que tem a ver com um monte de coisa. E não querem desesperadamente que a bolha estoure, porque não querem lidar com as consequências da bolha estourando. Só que é o seguinte, se a bolha tiver que estourar, vai ter que estourar. E o Rummenigge, diretor do Bayern de Munique, deu também uma entrevista excelente com relação a isso. O Bayern de Munique recusou participar. E falando exatamente sobre isso, que se a bolha precisar estourar, a gente vai ter que lidar com a bolha estourando e a gente vai ter que diminuir salários. E detalhe, como ninguém perguntou para os jogadores, quando tiveram a oportunidade de ir lá se manifestar, falaram que se precisar diminuir, vai diminuir de forma generalizada. Só que não querem deixar essa bolha estourar. E o que acontece com relação à Premier League? Você pega, tem até uma tabela da temporada passada, já deve ter dessa, enfim, já deve ter projeções das próximas. As 5 grandes ligas, não estou falando do Campeonato Turco, as 5 grandes ligas europeias, e aí tem todos os times no gráfico, pela quantidade de dinheiro de televisão que eles ganham, dinheiro nacional de televisão. Esquece Liga dos Campeões. Na parte direita do gráfico, tem exatamente 23 times. 23. 3 se chamam Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Os outros 20 são os 20 da Premier League. Inclusive o último colocado, o 19º colocado, o 18º colocado, até o primeiro colocado. Os 23 clubes que mais faturam grana de televisão, de liga, na Europa, são os 20 da Premier League e os 3 espanhóis. Então, essa é uma bolha, e aí tu pensas que a Inter e a Juventus ganham menos de televisão do que o 20º da Premier League. Por que a Inter e a Juventus estão desesperadas para ir para uma competição que elas vão ganhar o triplo da Liga dos Campeões? Sendo que a Inter, até recentemente, tinha ficado bons anos sem Liga dos Campeões. O Milan vai para a Liga dos Campeões. Mas vai voltar. Porque está também há quase 5 anos sem disputar. Está se esforçando para não ir, mas vai, né, Giovanni? Está se esforçando para não ir, mas vai.
Vai, o Napoli teve uma boa vitória hoje, tá próximo, mas, enfim, acho que o Milan vai. Acho que o Milan vai para a Liga dos Campeões. Mas vai voltar, depois de anos, sem ir para a Liga dos Campeões. Depois de ter, inclusive, sofrido sanções do fair play financeiro, porque escolheu sofrer sanções, porque pensou, é melhor ser sancionado num ano que eu me classifiquei para a Liga Europa, do que no ano que eu finalmente me classificar para a Liga dos Campeões, aí que eu não quero ser sancionado. Então, a bolha que está estourando, o problema que eles queriam resolver está aí, ele é um problema de verdade. Só que eles queriam resolver da pior forma, convenhamos. O detalhe, né, Ale? Atual campeão da Champions não é nenhum desses 23, é o Bayern de Munique, que foi um dos times que disse, se estourar, a gente lida, e está num campeonato onde tem a regra dos 50+1, dos acionistas, né? Tem que estar na mão. E também não ganha, então, pelo que o Giovanni está falando, tanta grana. Então, é aí que eu quero entrar. Eu vou sempre tentar ver o copo meio cheio. Talvez seja até esse intruso, que é um gigante que eles queriam, para eles não ter que ganhar a Champions, né? Mais ou menos isso é o raciocínio, Ale? Eu acho que é por aí, né? A questão desse dinheiro, né? Pegou os 20 da Premier League, né? A disparidade também do Bayern de Munique na Alemanha, esse modelo de negócio do 50+1, né? Que também acho que é um caminho viável ali para toda a Europa. Pode ser. Tenho curiosidade até para ver como é que vai ser isso na Inglaterra. Confesso que tenho minhas dúvidas a isso, mas é um modelo ali que... E se for pegar o modelo de negócio do Bayern, né, que eles pegam muito os jogadores na Bundesliga ali por pré-contrato, então eles gastam só questão de comissão de agente para... E tá no último ano de contrato, foi assim com o Goretzka, com o Neuer, com a Laba, se eu não me engano, eles foram do mesmo modelo, não gastam nada, só questão de agentes, então eles formam um elenco ali, ou da base, ou não gastando nada no elenco. Nos que eles gastam é um cara lá de fora. Por exemplo, na Espanha, como foi o Javi Martins, que eles gastaram mais de 40 milhões. Então é esse tipo de cara que eles vão atrás ali para só uma cereja do bolo para... Então o próprio Bayern tem um modelo ali dele que ele segue a risca até por isso ele não é tão impactado assim por essa crise, né? Isso é algo muito comum. A gente vai ver, às vezes, quanto o jogador custou, aí você só tem lá o que um clube pagou para outro clube. Sim. Aí, às vezes, solta um balanço no fim das temporadas, os gastos de cada clube com a gente. Minha nossa senhora, é uma maluquice, é uma doideira. E tem aí, Murilo, só uma brincadeira, tudo que eles não gastam com o clube, eles gastam em bomba, né? Aminoácido para deixar os caras atufados no Bayern, né? Que é impressionante. Tu vê o cara chega no Bayern, que o moleque ele fica um armário, brincadeira. O negócio dos agentes a gente viu no balanço do Corinthians aqui, pô. E era um absurdo, era bizarro. Só que o Bayern, teoricamente, tem grana. O que eu ia te perguntar, Murilo, esse dinheiro, essa bolha, não envolve também o dinheiro que ninguém sabe? Um pouco daquele dinheiro, né? Que para a gente não ser processado pelos russos, pelos americanos. Aquele dinheiro. Total. Aquele total, dinheiro do total. cara que é 50 foi para 100, ou esse dinheiro aí que vai com a gente, uma parte aparece, enfim, não tem isso também envolvido. Mano, vamos nos blindar aqui, senão essa porra não vai dar. Acabou de pingar. Total. Olha, gostei de vir de novo, eu tô me Total. Aquela frase lá no começo, que não tem mocinho, ela se caracteriza exatamente aí, tá? Tem muito disso, de dinheiro que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e a UEFA também tem muita coisa que ela tapa os olhos e aceita, porque ela se beneficia de muita coisa que está ali. A FIFA, é bom lembrar, isso tem alguns anos e parece que vai virar realidade. A FIFA quer uma Superliga na África, com os grandes clubes africanos, e uma Superliga fechada. E é exatamente isso. A gente tá falando que a Superliga é bizarra na Europa, uma Superliga seria bizarra na África. A diferença é que a Superliga na Europa ela vai contra o bolso da UEFA e da FIFA. E a Superliga na África
se a FIFA tiver em cima dela, ela vai a favor do bolso da FIFA. Isso é uma grande questão, porque essa bolha, o que o Ale falou e o Paulo falou, o que o Ale e o Paulo falaram sobre os 50+1. É meio maluco pensar, porque de certa forma, a gente, e eu falo a gente como fãs de futebol, e aí os torcedores de cada clube, a gente deixou isso acontecer. Porque assim, se esses clubes há 30 anos, há 25 anos, eles tivessem sido comprados, como vários fizeram depois de falirem recentemente, só que com valor muito mais baixo, eles tivessem sido comprados por grandes associações de fãs, grandes associações de torcedores, várias associações de torcedores, uma junto com a outra, os torcedores dando um jeito de adquirir a maior parte das ações dos seus clubes, porque isso era algo possível há 30 anos, isso era algo que talvez desse para ter sido feito há 30 anos, talvez a situação tivesse diferente hoje. Só que hoje não é possível. Hoje, com o valor de mercado desses clubes, com o quanto esses clubes valem, e pelo quanto eles seriam e são, quando ocorre de serem vendidos, não tem mais associação de torcedor, não tem, ninguém mais tem como. Você não tem como. É de um bilionário para o outro, é de um bilionário para um trilhardário, é de um trilhardário para uma multinacional. São as únicas opções. A gente deixou o futebol europeu de nível alto chegar num ponto em que essas são as únicas opções de gestão e de propriedade que os clubes têm, que vários clubes têm. Eu queria ir para a gente ir encaminhando, eu queria saber o seguinte, eu vi muita gente falando sobre Brasil nisso. Nem vou falar sobre esses impactos que causaria, porque, mas assim, há algum paralelo ou aqui o samba do crioulo doido é tão doido, esquece. Ou aqui o samba da maluquice é tão maluca que o Flamengo ia, vou usar o termo, que aqui eu acho que pode, enrabar o Corinthians. Aqui ele não ia se puxar. Porque teve uma tentativa até positiva. Porque assim, ninguém está questionando, como o Murilo falou, ligas e os donos das suas marcas e tal gerirem. Acontece em todas as ligas nacionais, né? Todas da Europa são independentes da federação. A federação cuida só da parte administrativa ali, marca isso, é isso. Né? Todas são ligas dos clubes, perfeito? Estou certo? Das grandes? Tá. Das 5 principais, sim. Sim, o que ocorre aqui em vários casos, na verdade em todos os casos, elas não são ligas fechadas, elas têm acordos com as federações, ou então você cria ligas de gestão diferentes, intercambiáveis, com contratos para isso. Uma liga gere a primeira divisão, outra liga gere a segunda divisão, mas elas têm uma relação contratual que é regulamentada pela confederação daquele país, pela UEFA, etc. Daria para pensar em algo no Brasil e com toda essa cagada e com tudo que a gente falou aqui do platô, da bolha estourando, caso isso aqui fosse sério, daria para se aproveitar? Eu vi, por exemplo, algumas associações, por exemplo, com a Copa União. Eu acho que é descabido, apesar de entender a associação, mas eu acho que é descabido. A Copa União, a organizadora do campeonato, disse que não tinha condições de fazer o campeonato. E aí houve intermédio dos clubes para que houvesse o campeonato nacional. Diga-se de passagem, vencido pelo Sport. Isso é uma outra questão. Nada aqui vai dar certo. É a grande prova disso. Né? Detonando a uma hora, e essa acabou de virar a maior polêmica da conversa. Do episódio. Não vai virar, porque isso não é uma polêmica. Isso não é uma polêmica. A justiça já determinou, não tem polêmica. Mas vamos lá, vamos seguir. O que eu estava falando? Enfim, eu acho que não tem cabimento comparar. A justiça comum não pode se envolver no futebol, não é isso? Não tem um negócio que senão o clube é penalizado, mas segue o jogo. Só. Vai. Dizia eu que... Cadê? Me perdi. Sim, 87 acho que não tem nada a ver com aquele movimento. E falaram também da Primeira Liga.
também acho que não tem nada a ver com aquele movimento. Eu achei até curioso, teve um amigo meu que comentou que ele achou um tanto quanto hipócrita a indignação de alguns profissionais da imprensa criticando o formato da Superliga, mas ao passo que eles aceitam o formato empírico que é o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, monopolizado ali na região do Sudeste, que só os campeões. Então ele chegou a fazer esse tipo de associação, mas assim, eu também entendo, mas não vejo dessa forma. Acho que no futebol brasileiro pode-se olhar e tentar ter um movimento de confrontar a federação, que é quem organiza o campeonato, a Confederação Brasileira, que é quem organiza o campeonato nacional. Mas a ponto de pegar aquilo como base para seguir em frente, eu ainda não vejo dessa forma. A gente tem um bom exemplo, acho até. A gente tem um bom exemplo que é a Liga do Nordeste, que é parceira, que usa dessa mesma forma. Está debaixo do braço da CBF, né? Não, tudo bem. Vou te dizer que a gente pode contestar a participação atual de uma federação ou de uma confederação sem necessariamente achar que ela deve ser ignorada completamente. A gente acha que ela precisa, talvez, não focar nisso e focar em outra coisa. Mas ela ainda será como funciona, terá algum tipo de regulação, ainda será um órgão regulador do esporte de alguma maneira. É um esporte organizado, é um esporte global, talvez o mais global de todos os esportes. E até por isso, por você ter mesmas regras, o mesmo funcionamento no jogo da terceira divisão capixaba e na final da Liga dos Campeões, alguma regulação precisa existir. Não é porque você acha que o formato precisa, os limites da atuação de cada um precisam mudar, que você acha que não tem que ter. Não. O fato de achar que tem que romper determinados aspectos com a CBF significa que não é para a CBF fazer nada. E a Liga do Nordeste é gerida, negociada toda pelos clubes, mas é chancelada pela CBF, pelas coisas. A lei já pensou esses clubes que eu vou trazer para cá, vou fazer uma maluquice. A própria Copa Verde, né? Que todo mundo tem o sonho de virar a Copa do Nordeste, ou pelo menos algo similar, os clubes se juntando. Então há também situações assim, né? Trazendo para a nossa realidade. Óbvio, com uma distância abissal, mas não há, Lê? Tem tentativas ali de trazer algo que, para a realidade, por exemplo, da Copa Verde, com a questão do Remo, né? Que foi questão que o Remo tinha um problema de calendário, né? Durante o segundo semestre, foi até uma tentativa ali de fazer esse ajuste ali para beneficiar tanto o Remo, até o Paysandu também. Foi praticamente uma competição ali criada para os dois ali, também para abranger os times do Centro-Oeste, mas isso é outra história. Mas mas tem sempre uma tentativa ali de competições ali para ajustar interesses de outros times, né? E trazendo até a comparativa da Superliga, eu acho que os times brasileiros, pelo menos os grandes, né? Eu acho que se tivesse assim, querem uma Superliga aqui, eu acho que eles topariam na hora. Os times grandes. Mas eles não se acertariam. Eu não tenho dúvida. Entre eles, aí já não sei, mas querem só vocês, só os 12 grandes, uma Superliga, topariam na hora, eu tenho certeza. Mas se eles não se acertariam, pois é. Eles se acertariam, não conseguiriam, porque é a história do que ferra, o escorpião, é a essência do escorpião, Fábio. E outra, seja qual for, e aí isso a gente tem que e aí se despir da igualdade, né, de ser tudo equacionado, é assim, em qualquer, situação, e hoje o esporte é global, comercial, marketing, o grande sempre vai ter vantagem em relação ao pequeno, no sentido de o Flamengo, o Corinthians, não vai ter as mesmas condições que o Remo, que o Vitória, nem que o Bahia. O que eu quero dizer é que está aí o Bahia, está aí o Ceará, está aí o Fortaleza, que dentro dessa coisa injusta está indo e está buscando, está furando lá, sabe a represa? Ele está lá. Uma hora, vamos dizer, o Bahia está preparado,
o Ceará, o Fortaleza estão preparados, o Atlético Paranaense está preparado, que se na hora que abre essa represa, eles digam, não, quem vai comandar isso aqui sou eu, ou eu posso estar junto desses malucos, para mim melhorar. Porque, vamos lá, se o bolo hoje cresce para 10 bilhões, e hoje é 1, o Flamengo vai ganhar, porque não adianta vai lá, o Cuiabá ganhar 10 vezes mais. Se o Flamengo ganhar depois 10 vezes mais, vai dar no meio, o Flamengo está ganhando muito mais dinheiro. É outra parada aí. E nem entra no circuito por motivos óbvios de que, mas o Flamengo dá mais audiência. Mas o Flamengo não joga só. Então bota a porra do Flamengo com a camisa rubro-negra e com a camisa branca. Aí vai. Não gosto, sou rubro-negro, não gosto do estilo presidente do Flamengo de fazer negócio, de fazer gestão. E de fazer negócio com o próprio time, de vender o próprio time. Acho ruim. Acho que o Landim ia bater no braço do Florentino Maluco Pérez, Florentino El Berro del Buchon, ia dizer, tamo junto, eu vou contigo nessa. Quando eu acho que esses caras, se quer realmente melhorar, ganhar mais dinheiro, eles têm que puxar a locomotiva. Isso eu acho. O Real Madrid pode puxar a locomotiva e ganhar mais que puxar, que é o Real Madrid. São 13 ligas dos campeões, tem mérito esportivo envolvido, um Flamengo, um Palmeiras, entendeu? E outra coisa, aqui a gente é diferente. Do Nordeste, do Norte, então, assim, é isso que eu queria dizer sobre. Eu acho que aqui todo mundo ia fechar, como tentaram fechar, mas eles iam se matar. E talvez daí, aí que eu digo, nessa briga, Fortaleza ia lá e creu, que daqui. Aí ali que eu acho que a Liga do Nordeste já dá indícios de daqui a pouco ela tá grandona, pai. O cara do Centro-Oeste não vai querer jogar uma outra, vai querer ir para a Liga do Nordeste. Está pronta, eu só vou entrar e vou ganhar uma grana. É isso que eu acho. Não sei o que vocês acham. Não, eu não tenho dúvida que. Vamos lá, se o futebol é uma grande cafeteria de escola, os clubes que foram que tentaram montar a Superliga, eles são os clubes que pegam a maior parte do almoço da cafeteria da escola, e os outros não pegam. Essa diferença. A diferença não é que eles estão pegando a maior parte do lanche da cafeteria da escola, é que eles tentaram abrir um restaurante dentro da mesma escola que todo mundo e dizer que só eles podiam comer lá dentro e o resto tinha que continuar comendo na cafeteria. É mais ou menos isso. Agora, o formato do futebol e não dá também. É para achar que vai acontecer. Não vão ter um pedaço maior do lanche. Isso realmente não existe. Acho que a questão foi outra. Só rapidinho, Gil. Só eu estou ouvindo o Gil cortado, só sou eu. Tá cortando aqui para mim também. Se tem um ventilador, alguma coisa assim. Não, pode ser teu. Oi, melhorou? Melhorou. E era mau contato mesmo, não tem ventilador. Mas quer que eu repita? Melhor repetir, né? Da cafeteria, repete, porque eu achei sensacional. Calma, faça, meu querido, por favor. Então, eu não tenho a menor dúvida, Paulo, que se o futebol é uma cafeteria de escola, então o que acontece é que esses 12 clubes que tentaram criar a Superliga, eles tinham direito à maior parte do lanche e do almoço da cafeteria, e o restante não tinha. O que eles tentaram fazer foi criar dentro da escola, que todo mundo frequenta e que é de todo mundo, um restaurantezinho em que só eles podiam entrar e os outros tinham que ficar do lado de fora na cafeteria. Disso eu não tenho a menor dúvida. O lanche da cafeteria não vai ser dividido igualmente por todos. Inclusive, esse é um ponto que eu acho que houve até avanços nos últimos anos, para a coisa ficar o menos possível distanciada dentro, ou então pelo menos a distância ser explicada, a distância ter uma explicação que pode ser atualizada para mostrar a atualidade. Então, que se você tem um Leicester que dispara, isso possa refletir no quanto ele vale, no quanto ele passa a valer. Perfeito. A questão é a seguinte, e aí, a comparação com a Copa União, eu acho que uma comparação muito maior que a gente viu acontecer é com a Copa Mercosul. A Copa Mercosul era declaradamente caça-níquel.
A Copa Mercosul foi criada de forma declaradamente sem critério técnico. E veja, a Copa Mercosul foi muito legal. A gente não cansou de ver jogo bacana na Copa Mercosul. Eu vi um dos jogos mais memoráveis da minha vida na Copa Mercosul. A Copa Mercosul não tinha critério técnico. Então, a Copa Mercosul, para mim, é o grande exemplo que a gente tem. A diferença é a seguinte: a Copa Mercosul deixou de existir. E deixou de existir por este motivo há 20 anos. Foi por este motivo que ela deixou de existir. Então, a gente achou que a gente tinha deixado isso para trás. Deixado isso 20 anos atrás, uma competição sem critério técnico. E ela tentou voltar agora. Porque o objetivo das competições, e até por isso você não pode criar uma competição do nada e achar que ela vai ser relevante. O objetivo das competições sempre foi o seguinte: você não pode inverter. Você quer decidir o campeão de alguma coisa. O campeão do estado, o campeão da nação, o campeão do continente. Para decidir isso, organizar a competição, ter os clubes envolvidos, você vai precisar de dinheiro, sim. Esse dinheiro vai ser gasto, sim, e muitas vezes ele não vai ser equilibrado, sim. O que não pode ocorrer o contrário. O que não pode nós precisamos de dinheiro, por isso nós vamos criar uma competição e essa competição vai ter um campeão. Eu acho que esse é o negócio que a gente não engole. Eu não tenho palavras para descrever o gol de Zico depois dessa. Não tenho palavras para acrescentar. Galera, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu achei que o papo a gente conseguiu fazer correlações, explicar de uma maneira bacana. Eu acho que essa volta do cast foi com o mais alto garble and elegance possível. Murilo, mais alguma coisa? Tem alguma dúvida para tirar com a galera aí, com a Lê e com o Gil? Ou bora para os finalmente? O que tu acha? Não, eu não tenho nada a acrescentar. Acho que esse exemplo final da Copa Mercosul do Giovanni foi perfeito. Foi genial, assim. Não deu para ouvir, Paulo. Chupa, jornalistas otários, excetuando a Lê e Giovanni. Eu acho que só tem diploma. Eu gosto de jornalista. Eu acho que foi... A gente conseguiu pegar aqui na essência, discutir bem sobre os pontos. Seria interessante se em algum momento houvesse contraponto, mas assim, a iniciativa foi tão cretina que não tinha como ter contraponto, então a gente teve uma opinião muito bem formada sobre isso e muito bem embasada. E acho que, apesar dessa concordância, fluiu muito bem e a gente conseguiu cada um incrementar um pouquinho para essa discussão. Queria falar, Paulo? E a gente não foi Alice, né? A gente sabe que isso vai ocorrer, que isso vai causar alguma coisa semelhante via UEFA, via FIFA. Eu acho que o contraponto foi mais no que tu falaste, Murilo, sobre o jornalista ou o analista de futebol dizer: fulano acha isso um absurdo, mas aceita isso. Acho que os contrapontos foram mais de entendimento do que pelo fato em si. Talvez pelo que eu li. Sim. Eu quero pedir um favor. Exatamente. Não falou de música. Eu sei que eu estou falando na hora de supetão. Eu quero que a Lê, Giovanni e Murilo escolham, quem tiver na cabeça assim, uma música que caberia nesse momento para a Super League. Pensem, eu tenho uma. Então eu começo e vocês vão, beleza? É isso, aqui é assim, a nossa Superliga é da justiça, é do som, é da música. Eu vou cantar, vá com Deus, vá com Deus. Roberta Miranda para essa galera. Tem um sei lá, acho que eu iria de Homem Primata, Capitalismo Selvagem, sabe? Tem o funk lá do MC da Leste. Cheguei, mas tô saindo fora. Olha aí. Tá pintando. Já tivemos sertanejo, já tivemos rock nacional e funk. Vai, Gil, contigo. Eu não sei porquê. Eu fui até ver aqui. Será que tem alguma coisa? Eu fui ver a letra. Eu não lembro exatamente da história da música, mas eu fui ver a letra. Eu acho que veio na minha cabeça falha, né? Não deu certo, falhou. Veio fail, e eu pensei em Rudy Can't Fail, do The Clash. E eu não sei se na verdade tem a ver, porque
a música não é sobre isso, mas bem ou mal, a música tem uma. Aí eu fui ver a letra aqui. A música tem um verso que diz assim: eu fui ao mercado para completar minha alma. E, de certa forma, eu acho que tem alguma coisa. A gente não é nem um pouco poético, mas acho que tem alguma coisa poética aí. O Giovanni não conseguiu tempo para fazer as 12 listas dele. Como é o cara que ele diz do outro conteúdo, que ele é igual do filme, Murilo? Do livro, na verdade. É do Alta Fidelidade, ele é o personagem principal lá do Alta Fidelidade. Porra, eu pensei agora também do Guns, Welcome to the Jungle, We Got Fun and Games, escolha a sua. Assim, quando começou esse negócio, automaticamente me veio aquela entrada do Money, do Pink Floyd, lá no Dark Side of the Moon. Apesar de que a letra também não fala muito, mas os efeitos sonoros que começam, sabe? A caixa registradora abrindo. Alguém tinha que fazer o logo da Super Dig e a música de abertura do Aprendiz. Alguém tinha que fazer. Money, 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 money. Money. Tá. Vou tentar terminar. Money, 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 money. Money. E aí, quero pedir que agora a gente também está no YouTube da vida. Deixa teu comentário. Te inscreve nesse canal novo, porque o Enoscast vai virar um canal para a gente conseguir. Espero que todo mundo da nação venha. Isso deve ser o primeiro vídeo que está no canal. Então, te inscreve no canal, dá o like no vídeo, dá sua sugestão de som para essa empreitada malfadada dos meninos do Buchão da Europa e curte a gente e tal. Ale, obrigado, mano, por ter vindo. Mais uma parceria com o Toró. Dá a moral aí, dá o serviço do Toró para a galera lá, tá na cultura também, fala tudo aí. Pois é, a gente está na cultura agora, tem o programa do Papo da Rodada, lá no canal do YouTube deles, logo depois, no último jogo que eles transmitem, tá sempre eu, ou o Nixon, ou o Mataus lá no Papo da Rodada, e a gente está agora voltando com as lives, que a gente ficou um tempinho fora, né? Estava se organizando algumas coisas, mas quando a gente vai voltar nos nossos pós-jogos lá no YouTube, vai estar sempre postando um vídeo lá no nosso canal. E segue a gente na @torotático, tá sempre lá no Twitter, Instagram, todas essas redes aí. Gil, valeu, meu irmão. Você sabe como eu faço minhas palavras do Murilo. Você não sei se o nosso D'Artagnan, mas você é sócio, quase que o fundador do Enoscast. Você sabe que você sempre vai estar aqui com a gente e tal. Obrigado. É só que eu tenho que te falar. Eu fico lisonjeado, não mereço o carinho que vocês têm comigo, mas agradeço muito, valorizo muito, tento que vocês saibam que seja recíproco e é sempre muito bom estar aqui debatendo, estar aqui discutindo, uma coisa que a gente gosta. Enfim, acho que hoje ficou muito claro esse negócio de fãs globais e fãs locais. Só existe fãs de futebol e é o que a gente é e é o que a gente gosta. Eu sei que eu só me considero isso, nada mais. Alguém que gosta de futebol e que, por isso, quando alguém chama para falar, a gente fala. Valeu, gente. E só para eu passar para o Murilo, para ele fazer o nosso serviço, é muito bacana botar assim, é isso que a gente vai querer sempre, o Giovanni com a Lê, sabe? A gente fazer conectar pessoas. O Enoscast é um papo entre amigos, para amigos e para conectar a gente sobre qualquer assunto diverso e sempre o futebol como nosso mote. Murilão, faça as vezes do gestor da Super League que presta, que é o Enoscast. Valeu, Paulo. Valeu aí pelo Giovanni, pela participação do Alê. Valeu você que nos ouviu até agora, que nos assistiu até agora. Estamos em todos os agregadores, voltamos para ficar. Semana que vem terá Enoscast novamente. Explico por que a gente ficou ausente, Paulo. Por que desse ato? Sim. Agora estou mais perto ainda de vocês, do Paulo, né? O nosso período sabático se deu porque eu estava em mudança, saí de São Paulo, voltei a morar em Belém, feliz demais de voltar para minha terra, para minha cidade, de estar mais próximo dos amigos, apesar de ainda não poder encontrá-los, tendo em vista que a gente está vivendo aí
ainda essa pandemia. Teve uma situação aí também de caso de pandemia na família, que graças a Deus foi superada. Então, a gente voltou cheio de notícias boas, passadas essas dificuldades, esses entraves aí, voltamos firmes e fortes, tem muita coisa boa vindo por aí. Paulo, no começo do programa, até perguntou da minha camisa. Todo mundo sabe que eu sou declaradamente torcedor do Clube do Remo. E por que eu estou usando este tom de camisa? Em homenagem a um clube, né, Paulo, muito querido por mim, do estado do Pará, que é o Ananindeua. Então, em homenagem ao Ananindeua, eu estou usando essa camisa do Iron aqui, que é do disco Seventh Son a Seventh Son. E acho que o programa ficou bem legal. Então, novamente, queria agradecer o Giovanni, queria agradecer o Alê, ao Paulo e você da nação que nos acompanhou. É isso, meu irmão. Obrigado. Galera, só para finalizar, novo canal, Enoscast, projeto junto com o Enos Queiroz, então eu conto com todos, quase 9.000 inscritos do Enos Queiroz para vir com a gente. A gente vai continuar todo o conteúdo de futebol paraense, que aqui está muito bem representado pelo Giovanni, que cuida lá do Não É Só Futebol, pelo Ale, que está representando a galera do Toró Tático, mas também para mostrar que a gente, da Terrinha, sabe, consegue e se garante em falar de futebol no âmbito global, como disse o Giovanni. Então, galera, tamo junto, é nós Queiroz, é nós Cast na área.